Olá pessoal, tudo bem? Oi trilhar! Meu nome é Alicia e eu vou contar para vocês hoje uma história de um homem muito forte e muito cabeludo. Alguém sabe quem é? Tá lá na Bíblia. Sansão. Muito bem. Essa história tá lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 13. Certo? E aí eu vou precisar da ajuda de um caderno de desenho para mostrar para vocês aqui umas coisas, certo? Então vamos lá. O povo de Israel desobedeceu a Deus, de novo. E por causa disso, Deus permitiu que os filisteus oprimissem o povo de Israel por 40 anos, certo? E só depois desses 40 anos é que Deus mandou Sansão, tá bom? Então, teve um dia que um anjo apareceu à mãe de Sansão e falou para ela que ela ia ter um filho que ia ajudar a Deus a libertar o povo das mãos dos filisteus. Mas esse menino não podia fazer 3 coisas. Primeiro, não podia beber vinho, não podia tocar em coisas mortas e não podia cortar o seu cabelo. Nunca. Certo? E Deus fez Sansão ficar muito forte. E aí, teve um dia que Sansão estava andando por um caminho e viu um leão muito forte e bravo. E aí, Sansão ficou forte e matou o leão com as suas próprias mãos. E foi embora. E um outro dia ele voltou pelo mesmo caminho e falou: eu vou lá ver o leão que eu matei, porque eu sou muito forte. E aí ele viu que as abelhas tinham feito mel dentro do leão morto. E aí ele olhou o mel e falou: eu quero comer mel. E aí ele pegou o mel de dentro do leão morto e comeu. Então ele desobedeceu a Deus porque ele tocou no leão morto. Que coisa feia, Sansão. Então, um outro dia, ele foi lá para uma cidade dos filisteus e ele achou uma mulher linda e se apaixonou por ela. O nome dela era Dalila. Só que ela era má. E aí, ela enganou ele, porque os filisteus, os inimigos de Sansão, falaram com a Dalila: Dalila, vai lá e descobre qual que é a fraqueza de Sansão. E aí a gente vai te dar muito dinheiro. Pode deixar que eu vou lá. E ela foi. E aí, todo dia, ela perguntava para Sansão: Sansão, o que alguém pode fazer para te deixar fraco? Aí, ele falava: se você me amarrar com uma corda, eu vou ficar fraco. E aí, ela ia lá, contava para os filisteus, fazia Sansão dormir, amarrava ele e gritava: Sansão, os filisteus estão aqui. E aí ele acordava, estourava as cordas e saía forte, porque a fraqueza dele não era a corda, né? E aí ela ficava: Sansão, você mentiu pra mim, você não me ama. E todo dia ela perguntava a mesma coisa. Até que teve um dia que ela perguntou e ele cansou de responder outras coisas e falou: se eu cortar o meu cabelo, eu vou ficar fraco, porque eu fui prometido para Deus e uma das promessas que ele me fez cumprir é essa. Aí ela: agora ele falou a verdade. E aí ela fez ele dormir, chamou os filisteus e eles cortaram o cabelo de Sansão enquanto ele dormia.
E depois disso ela gritou: "Ah, Sansão, os filisteus estão nos atacando!" E aí Sansão levantou achando que estava forte. E quando foi lutar, não tinha força. Porque cortaram o cabelo dele. Então os filisteus pegaram ele, amarraram ele e furaram os olhos de Sansão. Sansão ficou cego. E aí os filisteus levaram Sansão embora preso lá para a cidade dos filisteus, certo? E aí ele ficou preso, trabalhando num moinho, empurrando um moinho pesado, e ele já não era mais forte. Então ele sofreu muito e cego, né? E aí teve um dia que o cabelo de Sansão voltou a crescer e levaram ele lá pro templo deles, dos filisteus, porque eles iam agradecer ao deus Dagon, que era o falso deus deles, que eles achavam que tinha libertado o povo deles lá e tinham prendido Sansão. Achavam que deus Dagon é que tinha ajudado a prender Sansão, o que não era verdade, porque ele ficou fraco porque ele contou para Dalila que tinha que cortar o cabelo dele para deixar ele fraco. E aí amarraram ele lá no templo e ele ficou preso lá no templo, cego, e todo mundo rindo dele. Muita gente lá dentro ria dele, zombava dele, falando que ele era fraquinho, fraquinho, fraquinho. E aí, sabe o que ele fez? Ele orou para Deus e falou: Deus, me dá uma força de novo, só mais uma vez, a última vez. E aí, ele estava preso entre duas colunas, as duas maiores colunas do templo. E aí ele pegou nelas, e sabe o que ele fez? Ele empurrou com força, porque Deus deu força para ele, porque ele pediu só mais uma vez, e Deus empurrou as colunas, e as colunas caíram, e todo o templo caiu em cima de todo mundo e matou todos os filisteus, e Sansão morreu junto. E isso a gente aprende que a gente tem que obedecer a Deus, né? Porque se Sansão tivesse obedecido a Deus e não tivesse contado como era para deixar ele fraco, nem tocado no leão morto, Deus tinha usado Sansão por muito mais tempo para salvar o povo de Israel. Mas Sansão desobedeceu. E por causa disso, ele morreu, né? Mas mesmo assim, mesmo com Sansão desobedecendo, Deus salvou o povo de Israel. Porque os planos dele podem ser cumpridos com qualquer pessoa. Então, se você não desobedece, quem perde, se você desobedece, quem perde é você, porque Deus vai usar outra pessoa, né? Então, vamos obedecer, porque isso é importante e vai ser muito bom para você e para todos que estão à sua volta. Amém?